fitatos, né? E oxalato. Fitatos nós encontramos nas sementes e nos grãos, né? No caso no feijão, no grão de bico, na lentilha, na ervilha, nós vamos encontrar estes fitatos. E oxalato vamos encontrar nos vegetais e em outros alimentos. O que é que são esses fitato e oxalato? Vamos imaginar o grão de feijão, né? O grãozinho do feijão, ele tem a parte de dentro e tem uma capinha fora. O fitato é a parte do grão que conserva a energia do grão, porque todos os elementos, é como nós com as nossas células de gordura, nós armazenamos gordura para conseguirmos ter energia e também armazenamos gordura no músculo para ter energia para as nossas atividades. Então os grãos e as folhas fazem exatamente a mesma coisa. Como elas têm que ir para a terra para depois germinar, eles vêm com uma reservazinha de energia, que são esses fitatos, e essa reserva de energia que vai fazer com que possam germinar, possam crescer, possam se multiplicar. Só que esses fitatos, para o nosso corpo, eles não são saudáveis, porque atrapalham a absorção de nutrientes. Então, como é que nós podemos, no dia a dia, reduzir esses fitatos, né? E ter o mais positivo do alimento e não essa parte negativa que é necessária para a planta, mas que a nós não faz bem. Primeira coisa, germinar. Não sei se já fez a experiência, se fez na infância a experiência do grão de feijão. Nós punhamos para germinar, deixar assim molhadinho com algodão e o grão ia germinando. E muita gente faz isso com os brotos de feijão, por exemplo. Há muitos alimentos que são germinados, que é chamada comida viva. Esse germinar, quando o grão vai germinando, ele vai consumindo o fitato para germinar. Então vai diminuindo naturalmente a quantidade de fitato e aí já serve para nós consumirmos já de uma forma mais de uma forma que o nosso corpo digere com mais facilidade e até mais nutritiva. Nós podemos germinar deixando as sementes de molho por 8 a 12 horas, né? E algumas podem precisar de mais tempo, mas geralmente é 8 a 12 horas. Deixamos em água, depois descartamos essa água. As sementes elas vão continuar úmidas. Nós vamos colocar num frasco, na sombra de preferência, e a cada 2 ou 3 vezes por dia nós vamos colocar água, deixamos 2 minutos, retiramos a água toda, deixamos as sementes úmidas, né? Novamente, mas não encharcadas com água, e vamos fazendo isso por 12 a 24 horas. Nós conseguimos também fazer o remolho, que também é uma forma de reduzir o fitato, que é deixar o feijão ou o grão de molho, depois descartamos aquela água e só assim é que colocamos para cozer. Fermentação também é uma forma de reduzir os fitatos e oxalatos. Então, por exemplo, o pão é uma forma de fermentação. As conservas, por exemplo, de beterraba, repolho, que nós também conseguimos fazer em casa com água e sal, também é uma forma de fermentar e reduzir esse fitato e aumentar a digestibilidade, né, desse alimento. Deixar de molho, como eu já disse, no caso dos feijões, e o aquecimento. A maior parte dos fitatos e oxalatos, no caso das verduras, desaparece com o aquecimento. É o exemplo da quizaca, da jimboa, da couve, até da couve, do espinafre também, que quando são crus, vêm com esse oxalato e quando são cozidos e é descartada aquela água, então perdem a grande parte desse oxalato e ficam numa versão, né, mais disponível para nós digerirmos sem problema nenhum para o nosso corpo. Por isso é que mesmo nos sumos detox, naqueles sumos verdes que nós fazemos, o ideal é que nós não exageremos na quantidade de couve, de folhas que estão cruas por causa desse oxalato, né? O ideal é nós sempre jogarmos com algum equilíbrio. E dessa forma, então, nós conseguimos consumir os alimentos sem ter estes antinutrientes. Por que isso tudo é importante e por que a partir de agora é interessante começar a ver quais são os grãos que é interessante germinar, fazer o remolho, se puder fermentar, fermentar. É interessante olhar para isso também. Porque quando nós falamos em
estar nutridas, em equilibrar o peso, nós precisamos de vitaminas e minerais, porque quer dizer que nos ajudam a fazer isso tudo. Nós precisamos que as bactérias dos nossos intestinos estejam saudáveis, porque elas é que nos ajudam também na redução do peso. E quando nós comemos alguma coisa e não absorvemos os nutrientes, então nós não estamos a garantir que o nosso corpo está a se equilibrar e que o peso está a ficar regular.